Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos internautas, sejamos todos muito bem-vindos nesta tarde linda de amor, de paz, de luz, de equilíbrio, sentimentos estes que somente a espiritualidade amiga e Jesus, o nosso médico dos médicos, pode nos trazer, porque o telefone toca de cima para baixo. E quando a espiritualidade amiga se junta, se conecta a nós, tudo fica mais leve, mais suave. Gostaríamos de agradecer a nossa querida irmã Lúcia Smith, que com sua flauta nos trouxe essa melodia tão linda, música que cura, que trata, que ampara, que reergue. Gratidão, minha irmã. Deus te abençoe. E assim, após esta música linda, que nos acalma, que nos ampara, nesse sentimento de amor, nós vamos pedir ao nosso Pai Maior que nos embale através desta prece, para que possamos fazer a abertura da nossa reunião de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. E assim, embalados por esse sentimento de amor, de união, nós convidamos o nosso querido irmão Ailton, da Casa do Caminho, para que possa trazer um medicamento para todos nós, em forma de palestra, o perdão das ofensas. Seja muito bem-vindo, meu irmão, e que Deus nos ampare. Graças a Deus. Boa noite, queridos e queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. Bem, obrigado à casa, mais uma vez, por nos dar a oportunidade de divulgar a doutrina do Cristo. O tema perdão, nós sabemos que é o tema mais explorado na doutrina espírita. Então, portanto, não temos a pretensão nenhuma de aprofundar essa temática, né? Porque em 30 minutos é praticamente quase nada para a gente estar falando de um tema de muita relevância para todos nós. Então faremos uma pequena análise daquilo que nós aprendemos até então da doutrina espírita.
Bom, de repente nos vimos longe da instituição religiosa. E aí foi como perder o norte, foi como perder a luz, foi como perder aquele farol, né, que direciona o nosso caminhar, perder o rumo. Foi como nós tivéssemos perdido a estrada, o caminho. E aí veio a indagação, né? O que faria agora? E continuamos a indagação, né? Porque a gente sente falta, claro, ninguém aqui é maluco de dizer que a casa espírita ou a instituição religiosa, seja ela qual for, não nos auxilia no nosso processo de desenvolvimento da nossa espiritualidade. Mas uma coisa que nós temos que analisar é que provavelmente esse momento, né, salvaguardando os objetivos do processo pandêmico, do isolamento social, de tudo que está acontecendo, que nós sabemos que tem a ver com a transformação planetária, mas será que a espiritualidade não nos apresentou uma oportunidade de sermos cristãos fora da instituição religiosa? Eu costumo dizer que ser espírita dentro de uma casa espírita é muito fácil, mas ser espírita fora da casa espírita é muito difícil, beirando a quase a impossibilidade para muitos de nós, né? Então a espiritualidade ela está nos proporcionando uma possibilidade de nós verdadeiramente vivenciarmos aquilo que nós estamos aprendendo dentro da casa espírita de uma outra forma. É como se nós dentro da casa espírita tivéssemos a teoria e agora nós estamos tendo a oportunidade de nós colocarmos em prática, né? De praticarmos. Eu estava aqui lendo algumas estatísticas que dizem respeito a relacionamento familiar e me assustou muito a quantidade de divórcio que ocorreu no primeiro ano da pandemia, o ano passado. Um aumento de quase 15% em relação ao ano anterior. Também teve um aumento substancial de vários tipos de agressões contra a criança, contra idosos, contra as mulheres, né? De uma forma geral, as agressões de todos os tipos, inclusive o pior deles, né, que chega a ser, que é o feminicídio. E aí me veio uma pergunta assim, por que será que tudo isso acontece, né? O que leva alguém a agredir, alguém maltratar, alguém ofender, alguém violentar e até matar o próximo? O feminicídio, por exemplo, é aquela situação em que o cônjuge tira a vida da companheira, né, da esposa, ou do namorado tira a vida da namorada. Então, assim, o que leva uma pessoa a agir dessa forma? E aí a gente vai analisando que tudo isso perpassa por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos dentro de nós. Porque, inclusive, quando a gente fala dessas violências, dessas agressões, inclusive, com certeza, não somente em lares de pessoas ateias, de pessoas céticas, materialistas, não. Com certeza também em lares de pessoas intituladas, que se auto-intitulam cristãs, inclusive espíritas. Ou seja, isso acontece porque nós trazemos ainda dentro de nós, de uma forma arraigada, profunda, os piores sentimentos, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a insensatez, a impaciência, a incompreensão, e que tudo isso vai nos levando à dificuldade de perdoar. Porque perdoar é um ato que tem a ver exatamente com os sentimentos. Se nós analisarmos de uma maneira mais didática o direcionamento de Jesus a Pedro, né, está lá no Evangelho, no capítulo 10,
Bem-aventurados misericordiosos. Quando Pedro questiona Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o próximo quando tiver pecado contra ele, Jesus disse assim, olha, perdoar-lhe-eis, né? Irá perdoá-lo não 7 vezes, porque Pedro questiona, né? Até 7 vezes, mestre? Jesus disse, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não é uma fórmula matemática. Não é você pegar, como eu já vi alguém falar, vou pegar 7, multiplicar 70, depois ver... Não tem nada a ver com a matemática. Isso tem a ver com direcionamento afetivo, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com a nossa inteligência, tem a ver com a nossa moral, não com a ver com questões matemáticas. Porque Jesus é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, perdoarás, mas sem limites. Perdoarás sempre, até porque a ideia do 7, né, na cultura judaica, tem a ideia de infinito, de sempre, né, de eterno. Então ele utiliza essa simbologia, o número 7, para mostrar que é sempre. Todas as vezes que alguém pecar contra você, Pedro, você vai ter que perdoar. Ora, mas Jesus fala assim, perdoar como se fosse uma coisa tão fácil, né? Ainda mais naquela época de seres tão ignorantes, mesmo acompanhando Jesus, eram pessoas com uma dificuldade imensa em entender o Evangelho, entender os seus ensinos. Hoje nós temos uma compreensão mais profunda pelo cristianismo, o espiritismo, que nós entendemos ser o cristianismo redivivo, aquele consolador prometido por ele, né, que quando ele regressasse ao mundo espiritual, pediria ao Pai para que enviasse um consolador, para que nos fizesse relembrar aquilo que ele ensinou naquela época, né, e nos ensinasse coisas novas. Mas Jesus então está mostrando para Pedro, né, que a forma de agir perante os irmãos tinha a ver com os sentimentos. Então, para que Pedro pudesse perdoar, era necessário que ele modificasse os seus sentimentos. Porque a proposta da doutrina espírita para todos nós é a proposta que um dia nós não venhamos a nos ofendermos, que nós não tenhamos mais o processo de ofensa, que nós não sejamos ofendidos. Porque às vezes uma palavra, um gesto, uma ação, nós nos ofendemos. Mas a pessoa não teve a intenção, né? Porque Santo Agostinho fala que tudo no nosso processo de evolução passa pela ideia da intencionalidade. Ou seja, às vezes eu me ofendo pela dificuldade que eu tenho de entender o outro, de aceitar o outro, de compreender, de conviver com o outro, né? Então, quando a gente fala dessa questão de separação e das agressões, das violências, elas perpassam exatamente pela dificuldade que um tem de aceitar o outro, de compreender o outro, de conviver com o outro. E às vezes uma palavra, um gesto, uma ação, um comportamento tão simples, aí chega numa situação tão exagerada, né? E aquele que é agredido, aquele que agride, aliás, sempre culpa o outro pela agressão, né? Eu sou impaciente é porque a pessoa é dessa forma, me deixa sem paciência. Eu falo assim porque essa pessoa, né, ela é desse jeito e por aí vai. Então a gente, esses momentos que nós estamos vivendo, né, porque nós somos seres gregários, somos seres sociais, ninguém evolui, ninguém cresce, ninguém se transforma sozinho, nós precisamos do outro para o nosso processo de crescimento, passa pela a dificuldade que eu tenho de aceitar o outro do jeito que ele é. Né? E pior, a gente sempre se coloca numa situação de superioridade moral e intelectual ao outro. Eu sou melhor do que o outro. Né? Eu costumo dizer que às vezes nós espíritas, nós achamos que nós somos aquela Coca-Cola geladinha com limão e gelo, ou que somos a cereja do bolo. Se a gente parar e pensar, se nós realmente nos conhecêssemos, nós perceberíamos o quão ignorantes, o quão egoístas, o quão orgulhosos, o quão perversos nós somos. Né? E agradecemos sempre a Deus pela possibilidade de nós conhecermos a doutrina espírita
porque é através dela que nós sempre buscamos aquele processo de autoavaliação e de autorreflexão para que nós entendamos quem realmente nós somos. Então a doutrina espírita ela veio alargar essa compreensão dos ensinos de Jesus. Porque é muito fácil Jesus falar, não, você tem que perdoar, mas espera aí, como é que a gente vai perdoar se eu não tenho condições de perdoar? Né? Nesse nosso estado evolutivo atual, nós ainda não temos essa possibilidade profunda do perdão. Não temos. Porque a proposta dela, da gente evoluir, que a gente não venha se ofender, então, é exatamente mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas emoções, mudar aquilo que eu trago dentro de mim. Por isso a proposta de estar aqui. É buscar sempre o autoconhecimento, entender que eu sou uma potência, que eu sou capaz. A partir do momento que eu tenho a vontade, né, aliado ao pensamento e vontade são as molas propulsoras do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Então, a partir desse momento, dessa busca constante do autoconhecimento, eu vou ter a percepção exata do que eu sou e da minha capacidade de fazer ou não fazer. É interessante que nessa passagem que Jesus apresenta aqui a Pedro, que a gente viu aqui no Evangelho, né, que Simeão vem nos apresentar, o nosso irmão Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, no livro O Roteiro de Jesus, tem uma mensagem lindíssima, quando ele fala sobre os maiores inimigos. Eu vou sintetizá-la. Então, ele conta que Jesus caminhava com Simão Pedro, né, entre Cafarnaum e Magdala, e Simão, então, questiona Jesus, né? Se Jesus pudesse mostrá-lo, onde é que estavam os maiores inimigos? Aqueles inimigos da construção do reino dos céus. Porque Pedro queria combatê-los e, dessa forma, fazer com que o reino do Cristo, o reino dos céus, fosse implementado de uma forma mais rápida aqui na terra. E Jesus, né, claro, olhando a Pedro, disse assim, Pedro, aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, apenas uma hora basta para que ele aprenda essa lição, que ele saiba aonde estão os maiores inimigos. E Jesus então foi caminhando com Pedro, e claro, né, durante essa uma hora caminhando com Pedro teve 5 encontros, 5 pessoas, né? 5 irmãos passaram por ele, irmãos com comportamentos e atitudes diferentes. E nessa relação de Pedro, com cada um desses irmãos, Pedro apresentou alguns sentimentos negativos. Ele apresentou medo, ele apresentou a cólera, ele apresentou a dureza do coração, ele apresentou a vaidade e ele apresentou a maledicência. Estou sintetizando a mensagem. Aí Jesus disse assim, Pedro, os maiores inimigos da construção do reino de Deus está dentro de nós. É dentro de cada um que será travada a verdadeira guerra, a guerra maior. Porque a construção desse reino, nós temos que entender, é dentro de cada um. Diz respeito à transformação moral de cada um. É aquela reforma íntima que nós tanto aprendemos na doutrina espírita. Então os maiores inimigos estão dentro de nós. Não adianta eu querer transportar para terceiros, né? Nós já ouvimos muitas pessoas falarem assim, eu não me preocupo com perdão, né? Porque eu não tenho inimigos. Como não tem inimigos? Posso não ter, a gente fala assim, não, posso não ter agora encarnado. Talvez eu tenha desencarnado, mas desencarnado a gente vai pedindo a Deus, né? Vai conversando aí, vai nas preces, aí quem sabe a gente vai resolvendo o problema. Mas não. Olha só o que Jesus disse a Pedro. A maior guerra, ela tem que ser travada conosco mesmo, é dentro de nós.
Porque às vezes a pessoa tem uma palavrinha que não tem nenhuma intenção de ofender, mas eu me ofendo, eu acabo me ofendendo. A pessoa faz uma coisa da maneira que eu estou vendo, a pessoa, vou fazendo uma análise daquele comportamento, do jeito que ela está agindo, eu me ofendo. E ela não teve a intenção de me ofender. Ou seja, então, por que que eu me ofendo? Por que que eu me sinto mal diante dessa situação? Então, é nisso que Jesus disse a Pedro: analise os seus sentimentos. Analise. Ou seja, não adianta a pessoa agiu uma vez, você perdoou, duas vezes você perdoou, né? E na terceira, na quarta, na sétima vez você não perdoar. Não, analise, porque a ideia é que você, modificando aquilo que você sente, que você traz dentro de você, e você conseguindo vencer esse sentimento negativo, você não vai se preocupar com isso. Não é se preocupar com a questão do não perdão, porque na verdade a pessoa não, né, não vai se preocupar porque não vai se sentir ofendida. A pessoa não vai se sentir ofendida, então não tem por que se preocupar com o perdão. Então a base do Evangelho do Cristo é o perdão. E ele não só falou, como ele exemplificou. Olha, Jesus ele foi traído, né? Depois ele foi relegado aí pelos seus amigos. Mesmo depois que ele desencarna, ele aparece, mas alguns não acreditaram, né, que ele tinha aparecido. Ele foi condenado, ele foi julgado, condenado, e depois foi agredido, foi violentado, sofreu todo tipo de agressão possível naquela época, teve uma coroa de espinho colocada em sua cabeça, depois foi lá para ser crucificado, né? Junto com o marginal, ainda teve que ele veio trazer o amor, trazer a justiça, a verdade. Ele foi trocado pelo ladrão da época, Barrabás. E ainda teve a capacidade enorme, naquele momento último, ele pedir a Deus que fôssemos perdoados pela nossa ignorância. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nos dando a maior lição, mais linda, do que seria uma verdadeira prece, né? Do que seria um verdadeiro sentimento, o sentimento mais puro, que é o sentimento que um dia, não sabemos quando, todos nós iremos possuir. Porque foi uma conquista que não foi dado gratuitamente por Deus, porque todos os sentimentos são conquistas dos seres espirituais. Então Jesus, além dele falar, né, como ele sempre falou, ele exemplificou, mostrando como nós devemos agir. Ou seja, ele disse a Pedro, então percebamos ali como é que ele poderia, né, estar ali todo revoltado, mas não, no momento último ainda pede perdão por todos nós. Então, essa mensagem de Jesus a todos nós na atualidade, que nós conhecemos pela doutrina espírita, essa reflexão, né, porque Emmanuel nos fala claramente que a maior necessidade do ser humano é o autoconhecimento. Porque quando você busca sempre se conhecer, você vai saber do que você é capaz e do que você não é capaz. Mas qual é o grande problema nosso? É porque nós não queremos. Nós sempre queremos fazer as coisas mais fáceis. Então, a ideia de culpar o outro, né, aquilo que Joana de Ângeles nos fala, quando a gente quer fugir da nossa consciência, quando a gente não quer enfrentar os nossos problemas conscienciais, nós projetamos no outro aquilo que está dentro de nós. Então é muito mais fácil o outro, eu estar julgando o outro, dizer que o outro está totalmente errado, do que eu buscar fazer uma auto-introspecção dos meus reais sentimentos. Né? Então essa coisa de dizer assim, eu não perdoo porque fulano é dessa forma, mas espera aí, será que não é você que realmente não perdoa? Porque dentro de você ainda, o sentimento negativo é tão grande que não te permite analisar o outro, entender o comportamento do outro, sabe? Tentar entender por que ela agiu daquela forma. E assim, mudar o seu pensamento e mudar as suas atitudes. Não, mas é muito mais fácil eu estar criticando o outro. Kardec questiona, né, os espíritos amigos, como é que Jesus entendia a caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos.
E os espíritos colocaram para Allan Kardec, olha, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Indulgência para as imperfeições alheias. Se a gente analisar, todos nós somos imperfeitos, né? Afinal de contas, nós estamos no mundo de prova de expiação, entrando no mundo de regeneração, mas de uma forma ou de outra, a gente, como diz os espíritos, né? O planeta Terra, o orbe terrestre, ele se compara a uma penitenciária, a um hospital. Então, nós somos doentes ou somos meliantes, moralmente falando, intelectualmente falando. Nós não estamos aqui num grande piquenique, não viemos a esse mundo a passeio. Nós somos seres espirituais com experiências materiais. Essas experiências nessa escola da vida que nos permitem sempre o nosso processo evolutivo. Então não temos que passar por aqui, principalmente essa coisa de achar que eu não tenho uma obrigação, eu não tenho que absolutamente só fazer o básico do básico. Não, com certeza nós temos sim que constantemente avaliar os nossos sentimentos, né? Porque, gente, todos nós sentimos alguma coisa negativa. Eu gosto muito de ouvir histórias do Haroldo sobre Chico. E uma vez eu ouvi numa história dele que Chico tinha uma cachorra e essa cachorra estava doente e sofrendo. E Chico sofria pelo sofrimento da cachorra. E alguém então teve uma ideia de envenenar a cachorra, achando com isso que matando a cachorra aliviava o sofrimento dela e do Chico. Então envenena a cachorra. Chico guardou uma mágoa, né? Porque Chico soube quem foi que cometeram aquele crime, e Chico então guardou uma mágoa enorme daquela pessoa e não conseguia perdoar. E Emmanuel, vendo aquilo, percebendo aquilo, disse: Chico, o que está acontecendo? Está vendo uma mancha muito grande no seu peito? O que está acontecendo? Aí Chico conta a história. E Emmanuel disse assim: olha, Chico, você vai ter que perdoá-la. Ah, Emmanuel, mas está difícil, a minha mágoa é grande. Aí, Chico, não tem outro jeito. Esse sentimento negativo está atrapalhando a nossa comunicabilidade. Você vai ter que achar uma maneira de perdoá-la. Ah, mas eu não sei o que fazer. E Emmanuel disse assim: olha, Chico, procura saber qual é o presente que ela gostaria muito de ganhar. Aí Chico olhou assim meio que, né? Pô, peraí, eu vou procurar saber um presente? Emmanuel. Chico, vai lá, procura saber o que ela quer ganhar de presente. Aí Chico descobriu que ela queria ganhar uma máquina caríssima. E depois Emmanuel fala assim: olha, Chico, você vai comprar essa máquina e dá para ela. Mas Emmanuel, que isso? Aí ela que me agride, né? Quer dizer, acho que ele estava um pouco inconsciente para falar essas coisas. Não, Chico, mas é a lei, não sou eu que estou mandando, é Jesus, é a lei dele, né? Então você vai lá, vai comprar a máquina e dá para ela. Mas a máquina é cara, te vira, Chico. Aí Chico foi lá, comprou a máquina, dividiu lá em suaves prestações que venceriam em 3, 4 reencarnações depois. Então comprou a máquina caríssima e deu para ela. E quando o Chico entregou a máquina, ele relata que a alegria dela foi tão grande que deu nele um abraço, né, que o abraçou assim, que ele sentiu algo sair de dentro dele. Ele sentiu aquela mancha se desnuviando de dentro dele, né? Então ele, naquele momento, ele passou a abraçá-la também, automaticamente ele nem lembrava mais, né, do crime que tinha sido perpetrado. A ideia é essa. Claro que nós ainda temos uma dificuldade, né, de nós estarmos nessa condição, porque Chico é Chico, né, já era um espírito bem evoluído em relação aos demais, né, em relação a nós. Mas é sempre o ensinamento. A base é essa, não tem outra base. A base de Jesus, do ensino de Jesus, foi o perdão. Como é que eu me relaciono com o outro? Talvez a dificuldade que todos nós temos na ideia do perdão é que a gente fala assim, a gente sempre ouvimos, né? Porque para perdoar eu tenho que esquecer, né? Esquecer é amnésia. Dificilmente a gente consegue esquecer um fato negativo que marca. Nós ainda somos espíritos atrasadíssimos. Mas a ideia que nós aprendemos na doutrina, o ensino da doutrina, é que o esquecer é eu tentar de todas as formas possíveis e formas impossíveis a não ter desejo de vingança.
a de alguma forma me colocar para ajudar o agressor. Pensar no agressor em minhas preces. Ou seja, eu não preciso estar respondendo, né, comentando no Face ou no WhatsApp dele. Não, não. Eu preciso estar do lado dele, estou convivendo com ele. Mas eu não querer tentar não remoer o fato em si e estar sempre lutando contra mim mesmo, né? Contra os meus sentimentos negativos para ajudá-lo quando ele precisar. Eu não preciso estar mandando beijinho, dando abracinho, pegando na... Não, não é dessa forma. Ah, é difícil, beira quase a impossibilidade, mas é o caminho. Por isso é que hoje nós temos as leituras edificantes, nós temos o culto do Evangelho no lar, nós temos a prece, nós temos as palestras, né? Porque aí é onde a gente sente muita falta da casa espírita, né? A palestra, o passe, os trabalhos assistenciais, né? São ferramentas que nos auxiliam nesse processo. Agora, para colocar em prática só depende da gente mesmo, da nossa força de vontade. Os Espíritos dizem a Allan Kardec que nós temos vontade, mas nós não fazemos força. Então, para eu ter a ideia do perdão, e não tem que ser aquele perdão, aquela coisa assim, tá bom, eu vou te perdoar, porque eu sou cristão, eu sou evangélico, né? Eu sou católico, eu sou... Não, porque a doutrina espírita mandou. Não, não, não é isso. A gente tem que ser verdadeiro conosco. Olha, eu não consigo ainda colocar em prática esse sentimento, mas eu vou lutar contra os meus sentimentos negativos para que eu possa um dia estar botando em prática o que eu tenho que fazer, que é perdoar. Então, mas não tente esconder uma coisa que que você sente, né? Não podemos esconder aquilo que nós sentimos. Se o sentimento é negativo, entenda que você tem aquele sentimento negativo dentro de você. Entenda isso e aceite. Que quando você entende, você aceita, você já está dando um grande passo para modificá-lo. E quando você entende, aceita e já dá esse passo para modificá-lo, você vai encontrar muitos irmãos te auxiliando para isso. Porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Muitas pessoas pensam assim, eu não vou perdoar porque perdoar é coisa de fraco, né? Eu não consigo perdoar porque se eu perdoar a pessoa vai agir de novo. Quer dizer, a gente vai estar sempre pensando, analisando e não tomando a decisão correta, né? É difícil, mas por que às vezes eu não consigo? Porque nós criamos o que nós chamamos de complexo de Gabriela. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Não, você nasceu assim, mas você pode mudar a sua maneira de ser, de agir e de pensar. Nós não somos robôs, não estamos aqui programados, né? Porque pela doutrina espírita não tem um determinismo absoluto. Existe um determinismo relativo ao uso do meu livre-arbítrio. Então eu posso alterar muitas coisas na minha vida, mas para eu alterar, eu tenho que querer. E aí é que está a dificuldade, né? Essa coisa do querer fazer. Porque a gente sabe que para mudar os nossos sentimentos é difícil. É difícil, é muito difícil. Eu me lembro uma história de um filho que chegou no pai e falou assim, pai, eu não aguento mais a minha esposa, o senhor poderia me ajudar a exterminá-la, a matá-la? E o pai falou assim, olha meu filho, eu vou te dar aqui esse veneno, você coloca na comida dela, mas assim, antes de você fazer, você só coloca um pouquinho, tá? Porque tem que prolongar um pouco a morte dela, mas antes você vai ter que mudar a sua atitude com ela, tratá-la bem, tratá-la de outra forma, para que ninguém desconfie que foi você que cometeu o crime. Aí ele passou, mudou o comportamento, mudou a atitude, né? 30 dias depois ele chega para o pai desesperado, pai, não quero matar não, pelo amor de Deus, como é que eu faço para reverter aquele veneno? Aí o pai falou assim, não meu filho, aquilo não era veneno, aquilo era bala de açúcar que você dava para ela. Mas você percebeu que quando você mudou a sua maneira de enxergá-la, né? Você mudou a sua maneira de vê-la, de conviver com ela,
Então você também muda quando você passa a entender a pessoa de uma outra forma, né? Porque nós compreendemos que somos seres individuais e somos diferentes um do outro. Mesmo gêmeos univitelinos são diferentes, ninguém pensa igual a ninguém. Então que a gente possa estar trabalhando contra os nossos sentimentos negativos. Porque quando eu consigo vencer um sentimento negativo, eu já vou estar dando um passo enorme para que um dia eu consiga vencer os outros. E a partir daí, realmente, eu consiga claramente e verdadeiramente perdoar. Mas enquanto isso, a gente vai, dentro das nossas possibilidades, das nossas condições morais, dentro do nosso aprendizado, né, e dos sentimentos que nós já possuímos pela compreensão da doutrina espírita, colocar em prática o melhor possível no que diz respeito às agressões que nós estamos recebendo. Tá bom? O tempo é curto, como eu disse, mas mais uma vez agradeço a paciência de vocês e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Fiquem com Deus. Chegamos ao final, agradecendo ao nosso querido irmão Ailton por essas palavras lindas, consoladoras. Que você, meu irmão, seja muito amparado e que toda a espiritualidade amiga também, através desse medicamento que você trouxe para nós em forma de palestra, possa nos permitir sentir neste fim de tarde, nesse início de noite, a paz que tanto precisamos, a saúde física, mental e espiritual. Deus te ampare, meu irmão. E agora, ao final, temos alguns avisos e, dentre eles, que nossos queridos irmãos possam trazer suas águas, seus líquidos preciosos para serem fluidificados durante a prece, bem como todos aqueles que quiserem, que sentirem vontade em seus corações, que possam ajudar nossa casa, André Luiz, este hospital, esta escola, este educandário de almas, doridas e cansadas, mas jamais desanimadas. Nós agora temos o Pix, que é o nosso CNPJ, está aí embaixo, para que todos possam visualizar. Aceitamos todos os tipos de doações. O pouco com Deus é muito. Aqueles que puderem, não importa a quantidade, tudo que chegar é muito bem-vindo. Recebemos com muito amor, com muita gratidão. Gratidão, muita, extrema gratidão. Dizemos também que nossa livraria, nossa lojinha Maria Angélica está aberta a todos aqueles que quiserem passar por lá e levar, comprar, seja o que for, é de grande valia, é de grande ajuda. O seu Vilela, que é o presidente da nossa casa, um guerreiro incansável, junto com todos nós, não se cansa de pedir. Pedir é lindo quando se pede com amor e por amor, não para nós, mas para aqueles que ainda precisam dos nossos pedidos. Dia virá em que não mais precisaremos ajudar e nem pedir, porque seremos todos e estaremos todos em condições iguais. Mas por enquanto, os nossos pedidos são necessários. E que Deus lhes pague por tudo. E assim, já nos preparando para a nossa prece final, embalados desse sentimento de profunda fraternidade e amor uns pelos outros, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre todos os homens de boa vontade. Fiquemos todos em paz e que Deus nos abençoe. Muita paz. Graças a Deus.